Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização das previsões para o Brasil, principalmente em relação à questão das eleições presidenciáveis que vão ocorrer no próximo domingo, dia 7 de outubro. E vou aproveitar também e fazer uma pequena análise de conjuntura baseada nas últimas previsões astrológicas que eu fiz no canal. Então, num primeiro momento, vou precisar retomar essas previsões e a partir da direção dada por essas mesmas previsões eu vou fazer projeções do que deve acontecer nos próximos dias. Então vamos começar essa análise agora. Hoje é dia 3 de outubro de 2018. Relembrando algumas previsões que eu fiz aqui no canal, tá? Eu tenho um vídeo que foi publicado no dia 2 de julho, ou seja, há mais ou menos 3 meses, onde eu afirmei que a candidatura do Lula seria impedida, tá? Eu fiz essa afirmação, isso está lá no vídeo, vocês podem ver, com base em aspectos muito difíceis, tá? Uma série de quadraturas e oposições envolvendo Urano e Plutão no mapa do Lula. Diga-se de passagem, o mapa do Lula está muito tenso, está muito impeditivo. Então, por conta disso, eu previ que ele não conseguiria ser candidato à presidência. Esse foi o vídeo mais visto aqui no canal, tá? Passou de mais de 260 mil visualizações. Vocês podem voltar lá no dia 2 de julho de 2018 e confirmar que eu fiz essa previsão. Só que eu tenho que dizer para vocês que nos bastidores eu já tinha visto esses aspectos difíceis no mapa do Lula desde janeiro de 2017, tá? Eu segurei a informação, eu não quis revelar isso em nenhum vídeo aqui no canal antes, por uma questão até de ética mesmo, porque assim, gente, quando um astrólogo faz uma previsão, ao mesmo tempo essa previsão influencia opiniões, influencia movimentos, tá? Influencia o público. Então eu preferi segurar um pouco essa informação para mim. Em janeiro de 2017, a militância de esquerda, né, a militância do PT, estava muito esperançosa de conseguir impedir a prisão do Lula, né, e conseguir, digamos assim, legitimar a candidatura do Lula. Então eu não quis fazer uma previsão pessimista logo no começo do ano, né, porque eu tenho seguidores que talvez ficassem muito insatisfeitos. Então eu segurei um pouco a informação. E aí eu falei sobre esse assunto no dia 2 de julho de 2018, tá? Então, mesmo quando eu faço previsões, eu tenho também uma responsabilidade ética de decidir pelo melhor momento de revelar a previsão. Então, quando ficou muito claro para mim que realmente não ia ter como salvar a candidatura do Lula, foi a hora que eu fiz o vídeo e revelei para vocês, tá? Revelei no dia 2 de julho, mas eu já sabia disso desde janeiro desse ano. Já no dia 7 de setembro, eu informei, tá? Tem um vídeo falando sobre previsões para o Haddad. Eu informei que o Haddad teria uma subida na popularidade e seria uma subida bastante expressiva. Quem está acompanhando as pesquisas de opinião tem visto que o Haddad tem subido, tá? Tem alavancado a sua candidatura de uma forma razoavelmente consistente, tá? Então nós temos números muito positivos para o Haddad. Nesse vídeo que eu fiz no dia 7/9, eu também informei que, ao mesmo tempo em que é possível prever um aumento significativo da popularidade do Haddad, ainda assim não dá para falar que ele vai ganhar a presidência, tá? Uma coisa é ter um aumento de popularidade, uma projeção da própria imagem, tá? Então o Haddad está num momento muito bom profissional, ele está se projetando no país inteiro através dessa campanha, mas ainda seria muito cedo afirmar que ele vai conseguir ganhar como presidente. Isso eu falei no vídeo do dia 7 de setembro. E essa previsão também está acontecendo. Mesmo para quem não é astrólogo, isso seria previsível, porque o que acontece? Como o Haddad é o candidato que substitui o nome do Lula dentro do PT, o movimento é exatamente o do Haddad captar os votos do Lula, né? Cooptar os votos do Lula. Então, para os próprios analistas políticos, era previsto uma subida
nos números do Haddad. A grande questão que fica é se o Haddad vai conseguir cooptar o número máximo de votos, tá, do Lula para conseguir ganhar do Bolsonaro. Essa que é a grande questão, essa que é a grande dúvida. Também no dia 7 de setembro eu coloquei vídeos no canal dos outros candidatos, tá? Eu descartei a Marina Silva não tem chance de ganhar. E mesmo o caso do Ciro Gomes, tá? No mapa do Ciro Gomes mostra ele conseguindo um cargo relevante em janeiro de 2019. Mas eu coloquei em dúvida se isso poderia ser o cargo de presidente ou não. Eu não descartei totalmente o Ciro Gomes, mas eu coloquei como menos provável de o Ciro Gomes ir para o segundo turno. Quem está acompanhando as pesquisas de eleição, né? Hoje é dia 3 de outubro, então quem está acompanhando as pesquisas de opinião está vendo que realmente é improvável que o Ciro Gomes vá para segundo turno. Isso também foi previsto nos meus vídeos, tá? E a Marina Silva não poder ir a segundo turno também, isso também foi falado nos meus vídeos. Outra coisa importante que eu já tinha previsto, tá? O Alckmin, ele não estava com um mapa muito positivo. Na verdade, tanto Ciro Gomes como Alckmin, Bolsonaro e Haddad vão conseguir cargos relevantes em 2019, tá? A questão é quem vai conseguir o cargo de presidente. Alckmin não vai ficar sem emprego em 2019, tá, gente? Ele vai ter um cargo, mas provavelmente não vai ser de presidente. Também quem tem acompanhado o movimento da candidatura do Alckmin tem percebido que ele não consegue alavancar a própria candidatura. Os analistas políticos dizem que Alckmin está conseguindo cooptar alguns votos do Bolsonaro, mas não é o suficiente para levar ele até o segundo turno. Como o Alckmin é um dos candidatos favoritos do mercado capitalista, então ele ainda representa um perigo, mas eu não estou contando com a possibilidade de que Alckmin vá para o segundo turno, tá? No dia 19 de setembro, eu afirmei aqui no meu canal, eu fiz um vídeo afirmando que Haddad e Bolsonaro é que vão para segundo turno, tá? Alckmin poderia ser um nome a ir para o segundo turno, eu até fiquei na dúvida se poderia ser Alckmin e Bolsonaro, mas o Alckmin não decolou em sua candidatura, tá? Sua candidatura não impulsionou. Então, a probabilidade está mais do lado de Bolsonaro e Haddad. E aí agora a grande pergunta é, quem é que ganha essas eleições, Bolsonaro ou Haddad? Vou fazer uma tentativa de previsão agora, tá? Uma tentativa de projeção agora. O que eu fiz foi o seguinte, eu analisei algumas técnicas, tá? Com mais detalhamento, analisei com mais detalhe a revolução solar dos candidatos e analisei duas técnicas que eu não tinha visto ainda, que são as técnicas de profecções e firdárias. E eu analisei também uma outra técnica importante, que é a técnica de astrologia horária, tá? Eu levantei mapa horário para verificar qual dos dois candidatos deve ganhar, Bolsonaro ou Haddad. O Haddad, ele aparece muito bem nas técnicas de revolução solar, firdárias e profecções. Porém, quando eu vou para a técnica de astrologia horária, o que acontece é que de uma maneira bastante delimitada aparece Bolsonaro ganhando a presidência de 2018, tá? Então é isso. A técnica de astrologia horária, principalmente ela, me aponta para Bolsonaro ganhando a presidência de 2018. Então vejam, tá? Qual é a conclusão de tudo isso? Se eu pegar o conjunto das técnicas de previsão, tá? Qual é o status desse conjunto de técnicas de previsão, tá? Lembrando que hoje é dia 3 de outubro, tá, gente? Tô gravando e fazendo essa previsão hoje, dia 3 de outubro. A maioria das técnicas de previsão mostram um crescimento do Haddad, tá? O mapa do Haddad, ele tá positivo. Mas o que fica difícil no mapa do Haddad é encontrar o que na astrologia a gente chama de um testemunho astrológico, tá? Um ponto astrológico técnico específico no mapa dele, mostrando ele empossando o cargo de presidência, tá? Então, é um mapa positivo, mas eu não consigo achar nenhum planeta no conjunto das técnicas de previsão, seja trânsitos, progressões secundárias, tá?
tem técnicas de pontos sensíveis, seja na astrologia horária, eu não consigo achar em nenhuma técnica um ponto delimitado mostrando o Haddad ganhando a presidência. Tá? E isso é o grande problema no mapa do Haddad. Está muito positivo, mas eu não acho um elemento astrológico definitivo que mostre ele assumindo o cargo de presidência. Não é o que acontece no mapa do Bolsonaro. Tá? Em vários mapas do Bolsonaro, seja o de trânsitos, o de progressões secundárias, seja na técnica de pontos sensíveis, seja na astrologia horária, principalmente na astrologia horária, aparecem posicionamentos astrológicos indicando claramente o Bolsonaro assumindo o cargo de presidência, tá? Um cargo relevante que provavelmente é o cargo de presidência, tá? Mostra um cargo relevante. Tem que ser o de presidência, porque ele vai para o segundo turno. Tá? O Bolsonaro ele vai para o segundo turno. E eu não vejo isso no mapa do Haddad. Então, a princípio, agora, nesse momento, a probabilidade maior é a de que realmente Bolsonaro ganhe como presidente do Brasil em 2018. A última pesquisa Datafolha dá Bolsonaro com mais de 30% de intenções de votos. Haddad realmente aparece como segundo colocado, indo para o segundo turno com Bolsonaro. Como essa pesquisa saiu muito positiva para Bolsonaro, tá? Nos grupos de discussão, nos grupos de debates políticos, existe a especulação da possibilidade do Bolsonaro ganhar já no primeiro turno. Eu particularmente acredito que não, tá? Os dados astrológicos mostram um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E também, assim, quer queira, quer não, Bolsonaro tem um índice de rejeição muito alto para ele já ganhar logo de cara no primeiro turno. Então eu não acho que isso vá acontecer. É claro que a pergunta que fica então é essa: Bolsonaro vai ser o presidente do Brasil? Isso é definitivo? Eu prefiro ainda esperar mais um pouquinho para dar um diagnóstico definitivo disso, tá? Para dar uma previsão definitiva disso. E para mim vai ficar muito mais claro vendo o movimento do segundo turno, tá? Depois que Bolsonaro e Haddad forem realmente para o segundo turno, eu acho interessante ver o comportamento das pesquisas de opinião. Eu sei que algumas pessoas dizem assim: ué, mas eu não deveria ser capaz de dar um resultado sem olhar as pesquisas de opinião, apenas olhando a astrologia? Eu vou explicar isso para vocês, gente. Não é bem assim, tá? Eu sei que tem gente falando isso, mas não é bem assim, tá? Tem gente que acha que eu deveria dar uma opinião só me baseando no mapa astral, sem olhar pesquisa de opinião, sem me basear em debates políticos de militâncias, de grupos de analistas políticos. Eu deveria olhar só o mapa astral e dar uma opinião. Só que eu vou reforçar e explicar de novo, não é bem assim. Vou explicar agora por quê. O mapa astral não é uma ferramenta que me permite prever de modo inequívoco quem vai ser o presidente do Brasil, tá? Eu sei que eu já expliquei isso, mas eu falo de novo. Eu sei que tem astrólogos que já fizeram previsões taxativas sobre quem será o presidente do Brasil, tá? Só que a maioria dos astrólogos sérios, tá? Eu conversei com vários astrólogos antes de vir, inclusive, fazer esse vídeo. A maioria dos astrólogos sérios estão evitando de fazer uma previsão taxativa. Aliás, estão até evitando de fazer previsões, porque, em primeiro lugar, o mapa astral não permite fazer uma previsão inequívoca sobre isso. E não é uma ferramenta para isso. A própria astrologia horária também não é uma ferramenta que me permite fazer uma previsão inequívoca sobre uma questão coletiva como essa. Então, o que eu estou fazendo aqui ainda é uma análise de probabilidades. Outro problema complicado, tá, é que o mapa do Haddad é um mapa confiável. Eu tenho os dados natais confiáveis do mapa do Haddad, mas o mapa do Bolsonaro não é. Na internet tem pelo menos 3 horários de nascimento que são divulgados para o mapa do Bolsonaro. E até nos comentários dos meus vídeos vieram alguns esotéricos com outros horários. Então, isso também é um fator complicador. Não dá para fazer uma previsão 100% correta
com os dados natais que são divulgados sobre o mapa astral do Bolsonaro, tá? Então, assim, não se sabe exatamente que data, que horário é esse. Eu estou trabalhando com um mapa aproximativo e não com um mapa exato do Bolsonaro. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu entendo que a astrologia é um saber totalizante que pode dialogar com outros saberes, com outros conhecimentos, tá? Então a astrologia, ela pode dialogar com a estatística. As pesquisas de opinião são pesquisas de estatísticas, que seguem métodos estatísticos. O problema é que num ambiente de mercado, né, as próprias pesquisas de opinião não são também 100% confiáveis. Ainda mais eu que estou vendo todas as pesquisas, eu percebo que algumas pesquisas elas são direcionadas para certos interesses, né? Cada pesquisa ela é direcionada segundo interesses e ideologias. Apesar de todas as pesquisas seguirem algum tipo de metodologia estatística, não é impossível manipular esses métodos segundo alguns interesses. Então, mesmo usando todo o conjunto de técnicas que eu estou usando aqui, não tem como eu fazer uma previsão 100% exata. Mas eu consigo dizer que a preponderância de indicações está favorável para o Bolsonaro, tá? Isso eu consigo dizer. O Haddad ainda tem chances de vencer também, não está totalmente descartada a possibilidade do Haddad vencer, porém ele tem que correr atrás do atraso. Na verdade é isso que o Haddad e toda a militância de esquerda do PT está fazendo. Tenho que dizer também que como os votos da esquerda estão pulverizados de qualquer jeito entre Haddad e Ciro Gomes e um pouco também com a Marina Silva, pensando que o Haddad é o candidato da esquerda com mais chances de enfrentar o Bolsonaro, mas com essa pulverização de votos dentro da esquerda, o Haddad ele é prejudicado. Para o Haddad conseguir ganhar do Bolsonaro no segundo turno, vai depender de todos os eleitores da esquerda conseguirem se juntar, tá, em torno do Haddad. Então todo o eleitorado do Haddad, do Ciro Gomes, até mesmo da Marina Silva, teriam que votar no Haddad para ele conseguir vencer o Bolsonaro. As mulheres, de uma certa maneira, já mostraram união contra o Bolsonaro. Isso está acontecendo, teve um movimento no último sábado que mostrou isso, no último sábado, dia 29 de setembro. Mas eu acessei também informações, tá? Assim, algumas informações nos grupos de militância, em algumas notícias de alguns sites, mostrando que mesmo depois do movimento das mulheres contra o Bolsonaro no dia 29, o eleitorado de mulheres do Bolsonaro aumentou, tá? Existe uma contradição aí, tá? Existem explicações e análises para isso, eu não vou entrar nisso agora, mas aconteceu isso. Por incrível que pareça, o número de eleitores mulheres do Bolsonaro aumentou. Bom, então eu termino esse vídeo, tá? Concluindo que, por enquanto, tá? Pelo conjunto das técnicas de previsão astrológicas, pela análise de conjuntura, por vários movimentos e análises que eu estou vendo por aí, por enquanto o quadro está favorável ao Bolsonaro. Eu tenho vídeo aqui na internet explicando porque eu considero que não é uma boa situação o Bolsonaro ganhar a presidência do Brasil, tá? Eu sou contra a vitória do Bolsonaro, eu já falei isso em vídeos anteriores, tá? A vitória do Bolsonaro vai ser muito ruim para o Brasil, muito ruim para o Brasil. Eu já expliquei isso, eu tenho um vídeo onde eu explico isso. Porém, como astrólogo, eu tenho que colocar o status da minha análise, que realmente não depende só do mapa astral, tá? Quem tá me acompanhando sabe disso, eu já falei várias vezes, eu não me baseio só no mapa astral, eu me baseio em análises de conjunturas políticas, na avaliação de analistas políticos, acompanho pesquisas também, acompanho todas as mídias, e o conjunto de tudo isso, no momento, está favorável ao Bolsonaro. No segundo turno vai dar para reavaliar tudo isso, tá? No segundo turno a gente vai poder ver se essa direção muda, vai mudar se toda a militância de esquerda se unir, tá? Haddadianos, seguidores do Ciro, seguidores da Marina, se toda a esquerda se unir,
e realmente as mulheres manterem a coesão contra o Bolsonaro, inclusive também os LGBTs, se houver toda essa coesão, toda essa união contra o Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro tem um índice de rejeição muito alto. Se isso acontecer, talvez a gente consiga mudar a direção dessas previsões no segundo turno. Mas se isso não acontecer, aí é certeza que o Bolsonaro ganha, tá? Isso inclusive vai aparecer nas pesquisas de opinião do segundo turno. Até lá a gente vê isso. Mas por enquanto, gente, a probabilidade maior é do Bolsonaro ganhar. E ainda vou acrescentar mais uma coisa, tá? Eu já fiz previsões anteriores falando que até o ano de 2020, provavelmente vamos viver uma ditadura militar. Eu mantenho essa colocação aqui no vídeo, tá? Mas eu não vou desenvolver esse tema agora, tá? Vou deixar as coisas acontecerem um pouco mais, tá? Mesmo que seja Bolsonaro ou Haddad ganhando, mesmo que seja o Haddad ganhando, tá? Mas nós corremos esse risco de uma ditadura militar. Com Bolsonaro ganhando, esse risco aumenta. Fica muito mais próximo. É como se fosse um pulo já para a ditadura militar. Com Haddad fica um pouco mais difícil. O Haddad conseguiria colocar um pouco mais de obstáculo para que isso aconteça. Principalmente se, caso eleito, o Haddad conseguisse pacificar o país. Então isso talvez mudasse essa probabilidade de uma futura ditadura militar. Mas com Bolsonaro ganhando, é um pulo para a ditadura. E inclusive nessa possibilidade, não é certeza de que mesmo o Bolsonaro ganhando, tá? No momento em que a ditadura militar for implantada, não é certeza que o Bolsonaro vai continuar no poder, tá? O Bolsonaro hoje, ele representa o retorno do regime militar de volta ao poder de uma maneira explícita, tá? O Bolsonaro, ele representa isso. A volta do regime militar ao poder, ocupando espaços de poder de uma maneira explícita. Mas quando esse regime militar virar uma ditadura, não há garantia nenhuma de que o Bolsonaro continue no poder. Ou seja, o Bolsonaro pode ser dispensado no caso da implantação de uma ditadura militar, tá? E aí nós vamos ter uma situação bastante complexa, mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, por enquanto, termino por aqui e nós vamos nos ver por aí em novos vídeos, tá? E nas atualizações dessas previsões. Quem quiser acompanhar, recomendo que se inscreva no canal, caso não tenha feito isso, apertando inclusive o botão de sininho para não perder nenhuma notificação. Termino por aqui, muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço e tchau!